Plantão Lauro Jardim. Bom dia para você, Lauro Jardim. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Lauro. Lauro, hoje vai dar para ter uma medida do tamanho do estrago na pré-campanha de Flávio Bolsonaro com as relações aí próximas com o Vorcaro? Pois é, Milton. Hoje é um dia importante para a candidatura do Flávio Bolsonaro e é importante por causa da pesquisa do Datafolha, que vai ser divulgada hoje entre o meio da tarde e o início da noite. Normalmente, Milton, seria mais uma pesquisa com uma importância relativa, só que essa pesquisa tem dois elementos chaves para esse momento da corrida eleitoral. Primeiro, como você disse, todo mundo vai querer ver o impacto das bombas que caíram sobre a cabeça do Flávio Bolsonaro num período de menos de uma semana, que é toda essa história aí do pedido de 134 milhões de reais para o Vorcaro para fazer um filme sobre o ex-presidente Bolsonaro. Como a pesquisa está sendo feita entre quarta-feira e hoje de manhã, já vai dar para medir pelo menos os primeiros efeitos reais de toda essa encrenca. Mas mais do que isso, Milton e Cássia, o que também vai ser observado com muita atenção vai ser o desempenho da Michele Bolsonaro na pesquisa. O Datafolha recolocou o nome dela na lista de candidatos. É a primeira vez esse ano que ela aparece nessa relação. Se a Michele Bolsonaro pontuar bem, com números superiores ao do Flávio Bolsonaro, isso vira um fato político incontornável que vai ter consequências. Se ele cair muito, uma discussão sobre a viabilidade da candidatura dele vai ser inevitável. E eu não estou dizendo, de modo nenhum, que se a Michele Bolsonaro se desempenhar melhor do que ele, ela vira candidata e o Flávio Bolsonaro cai fora. Não é nada disso, enfim, as coisas não são tão simples. Mas o ponto, Milton, é que o fator Michele vai passar a ser considerado, ou melhor, vai voltar a ser considerado pelo PL como era até dezembro, quando o Bolsonaro ungiu o filho como candidato dele a presidente. Aliás, o próprio presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, nos bastidores, sempre disse que a Michele seria uma ótima candidata a presidente. Enfim, se ela for bem na pesquisa, o Flávio está tentando se equilibrar e dar um rumo na campanha dele nesse momento. Ele vai ter uma sombra atrás dele o tempo todo. E tudo isso no momento em que a campanha dele está tentando ali se rearrumar. Na segunda-feira, por exemplo, Milton, deve começar a despachar na campanha o publicitário Eduardo Fischer, que foi contratado para o lugar do antigo chefe de comunicação da campanha, que foi saído anteontem no meio desse caso do Dark Horse. Mas o Eduardo Fischer, ele ainda está montando a equipe. Enquanto isso, o Flávio está tentando, Milton, apelar até para o Trump. Pois é, o Trump. Ele seria uma espécie de solução para os problemas imediatos que o Flávio Bolsonaro está metido. Está sendo tentada uma conversa do Flávio Bolsonaro na Casa Branca, que seria na terça-feira que vem, seria um modo de mostrar que o maior líder da extrema-direita do mundo apoia o Flávio. O pessoal da campanha do Flávio Bolsonaro está espalhando isso como se fosse algo que estivesse perto de acontecer. Bom, Milton e Cássia, se de fato o presidente da maior potência do mundo encontrar espaço na agenda dele para receber um candidato a presidente encrencado, vai ser de fato uma coisa impressionante, uma coisa surpreendente, ainda que nada disso sirva exatamente para o Flávio Bolsonaro resolver os problemas que ele tem no Brasil. Agora, se por outro lado o Flávio Bolsonaro desembarcar em Washington no início da semana e não voltar de lá com a foto ao lado do Trump que ele tanto deseja, Milton, vai ser mais um mico na caminhada dele
como candidato a presidente da República. É verdade. Em relação a essa história, ainda tem muito desencontro, né, Lauro? Porque chegou a dizer-se que teria sido um convite do presidente Donald Trump, depois passou a dizer que era uma possibilidade de encontro, que poderia gerar essa tal foto. Então, não se sabe se foi um convite e se foi um convite feito antes de toda essa confusão da divulgação dos áudios do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, né? Cássia, como você disse, está tudo muito confuso. Ontem, eu apurando essa história, quando ela começou a surgir, primeiro tinha já a data e o horário que seria o encontro da Casa Branca, que seria na terça-feira, às 16 horas, que estaria incluído também o Eduardo Bolsonaro. Veja bem, apesar do Trump ser, digamos, imprevisível, o Eduardo Bolsonaro hoje ele é um foragido. Ele está nos Estados Unidos foragido da justiça brasileira. Bom, então tem essa possibilidade do Eduardo Bolsonaro acompanhar o irmão, já teria a data. A ida do Flávio seria no domingo, depois já não seria mais. A ida, que eu digo, de Brasília para Washington. Enfim, é uma coisa muito confusa. Me parece que é muito mais algo que a campanha dele lançou como um factoide nesse momento de dificuldade do que algo que realmente, como eu disse, possa acontecer. De novo, imaginar que o presidente dos Estados Unidos vai ter um espaço na agenda dele, num momento desse que ele tem ali gigantescos problemas para resolver na questão do Irã, da guerra no Oriente Médio, ele gastar um tempo com um candidato encrencado a presidente do Brasil. Muito obrigado e um bom dia para você, Lauro. Bom dia para você, Milton. Bom fim de semana para você, para Cássia, para os ouvintes e até segunda. Até segunda, Lauro.